Os irmãos podem assentar-se. Nós temos dois textos, mas eu vou... Bom, o tema é o que é pecado e como podemos defini-lo. Eu vou me valer de um plano que nós já usamos aqui no passado, não muito, talvez um tanto distante, para evangelismo pessoal. E não vou usar todos os slides, mas vou usar alguns, pelo menos os primeiros, para embasar o que temos em mente dizer para os irmãos aqui. Os slides servirão apenas para introduzir o assunto que queremos trazer nesta manhã. Então vamos para o segundo slide, porque o primeiro não tem nada. Por favor, vamos ficar só com os slides agora até passar esse tempo. Bem, nós precisamos definir o que é pecado. Muitas pessoas pensam que pecado é pecado, coisa grande e pecadão, como chamam alguns, mas pecado é tudo aquilo que contraria a palavra de Deus. O primeiro slide fala sobre Deus. E o segundo vai mostrar que Deus criou o homem para estar com ele. Criou o ser humano para se relacionar com ele, para receber todas as bênçãos que ele tinha e tem em mente nos dar. Isso para sempre. O plano de Deus para o homem é a vida eterna. Desde o início ele planejou isso. Mas Deus não quer que nós sejamos como robôs. E ao criar o ser humano, Deus deu ao ser humano o direito de fazer suas próprias escolhas. E a má notícia é que o homem escolheu seguir o seu próprio caminho. É um direito que o homem tem. Deus não nos fez como robôs, mas como pessoas que podem tomar uma decisão, fazer uma escolha. E o homem escolheu seguir o seu próprio caminho. Ao fazer isso, ele se separou de Deus. E logo se separou também da vida que o Senhor quis e quer nos dar. Adão e Eva fizeram essa escolha, decidiram rejeitar o controle de Deus sobre suas vidas e desobedecer. Então, esse foi o primeiro ato de desobediência na história da humanidade. Aquele que Adão e Eva, ou Eva e Adão, cometeram. Eles fizeram isso juntos quando comeram da árvore que Deus havia dito que dela eles não deveriam comer, porque no dia que comesse, eles morreriam. E assim o pecado entrou no mundo. E todos nós fizemos esta escolha. Você vai dizer, eu não estava lá no Éden. Claro, nem eu, nem você. Mas todos nós fizemos essa escolha de viver como nós achamos que devemos. E foi assim que, desde o nascimento, nós temos essa índole, essa natureza que nos leva a fazer o que nós pensamos ser o certo. Então o homem já nasce pecador, já nasce com a natureza rebelde, e por nossa própria escolha, então, nós nos separamos de Deus e, consequentemente, da vida eterna. Então vamos entender o que é pecado.
Pecado é viver sem buscar a vontade de Deus. Aqueles que ignoram a palavra de Deus, aqueles que ignoram o que sabem, devem fazer, mesmo sem conhecer a palavra, porque a Bíblia diz que o homem é indesculpável. Quando diz, eu não vi Deus, eu não... O homem é indesculpável porque Deus se revela a toda a humanidade através das obras da sua criação, através do seu poder, manifesto nas obras de Deus. Então o homem não será declarado inocente porque diz, eu nunca vi Deus, eu nunca conhecia Deus. Porque Deus se revelou e se revela a todos nós através da sua criação. Então o pecado é viver sem buscar a vontade de Deus. Deus é secundário. Então a pessoa não busca, a pessoa não teme a Deus e vive a sua própria vida. Pecado é escolher fazer a sua própria vontade em detrimento da vontade de Deus. Bom, a Bíblia diz isso, ele conhece a Bíblia, mas eu escolho fazer a minha vontade. É um direito que todos têm. Então o pecado é dizer, vou viver a minha vida com as minhas próprias escolhas. Deus pode passar o próximo, aí Deus criou o homem para se relacionar com ele, para receber todas as suas bênçãos. Vamos para o próximo. Isso para sempre, vamos para o próximo. O plano de Deus para o homem é vida eterna. Olha lá. Deus e o homem e vida eterna. Vamos para o próximo. Deus não quer que eu seja um robô. Próximo. Ao criar o ser humano, Deus deu-lhe o direito de fazer suas próprias escolhas. Vamos para o próximo. A má notícia é que o homem escolheu seguir o seu próprio caminho. Quando ele escolheu isso, ele perdeu a sua relação com Deus. Simplesmente o plano inicial de Deus foi frustrado, não por Deus, mas pelo homem, porque ele teve essa escolha. Então o homem veio viver sua vida, mas perdeu a vida que Deus tinha em mente para ele. Vamos para o próximo. Adão e Eva fizeram essa escolha, decidiram rejeitar o controle de Deus sobre suas vidas e desobedeceram. Vamos em frente. Esse foi o primeiro ato de desobediência, vamos em frente. Aí está a árvore do conhecimento do bem e do mal, próximo. Assim entrou o pecado no mundo. Próximo. Todos nós fizemos esta escolha. Próximo. Por nossa própria escolha, nos separamos de Deus e da vida eterna. Vamos para o próximo. Então vamos entender o que é pecado. Próximo. Pecado é viver sem buscar a vontade de Deus. É o homem querendo fazer a vontade dele. Isso se revela desde o berço. Quando a criança faz birra, quando a criança externa o que ela quer e fica agitada e fica com raiva, isso pode ser percebido desde a mais tenra idade. Eu queria que alguém desligasse esse ar aqui, por favor. Então o pecado é escolher a minha vontade no lugar da vontade de Deus. O próximo. Pecado é dizer, eu vou viver minha vida com as minhas próprias escolhas. É um direito que todos têm. Vamos para o próximo. Então todos pecaram. Vamos para o próximo. Pecado do ser humano separou de Deus e da vida eterna. Vamos para o próximo. Com Deus, o ser humano tem vida. Quando estava com Deus. Vamos para o próximo. Mas sem Deus, uma separação eterna nos espera. E o destino dessa escolha é a morte. Vamos para o próximo. Bom, sabendo disso, o ser humano
tenta de várias formas se voltar para Deus. Então ele muitas vezes busca uma igreja para tentar fazer uma médiazinha com Deus e para procurar dessa forma agradar a Deus. Vamos para o próximo. Ele pratica boas obras, faz caridade. Vamos para o próximo. Ou ele busca isso em outras religiões. Vamos para o próximo. Nada disso vai ter efeito diante de Deus, porque não é esse o plano de Deus. Deus sabe que nós não temos e jamais teremos mérito algum. Vamos para o próximo. Visto que o ser humano não consegue subir até Deus, então Deus veio até o ser humano. Não é que Deus quis que o homem tentasse, mas Ele deixa que eu e você tentemos até que a gente chegue num ponto em que diga, não tem mais o que fazer. Então, Deus permite que eu e você cheguemos a esse ponto para que nós busquemos a solução dele. E Deus providenciou uma ponte. Vamos para o próximo. Jesus Cristo veio para ser essa ponte, a ponte que vai nos ligar a Deus. Observe que não é o homem que vai a Deus, é Deus que vem ao homem, na pessoa de Jesus Cristo. O próximo. Então, vamos tornar isso bem pessoal. O próximo. Jesus veio para mim. O próximo. Você pode colocar ali o seu nome, o meu e o seu. Vamos para o próximo. Então ele morreu por mim e morreu por você. Vamos para o próximo. Então, mas você precisa fazer uma escolha. E vamos em frente. Você precisa escolher, você escolhe continuar nesse caminho, é uma opção. Se você escolher continuar nesse caminho, vai dar em morte. Vamos para o próximo. Próximo slide. Se você fizer essa escolha, que escolha é escolher Jesus, então vamos ver. Próximo. E essa é a melhor escolha. Veja para onde vai o seu pecado. Vamos para o próximo. Jesus Cristo é o único caminho que pode levar você a Deus. Então Jesus desce à terra e leva você para o céu. Não só o dia que a gente deixa esse mundo, mas Ele abre o caminho para que eu e você possamos ir lá. Vamos ver o próximo. Porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu único Filho para que aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Vamos para o próximo. Então, quando Jesus morreu na cruz, Ele recebeu sobre si, sobre Ele, os nossos pecados. Vamos em frente. Ele levou sobre si os nossos pecados. Vamos em frente. Agora, vamos refletir quanto custa ao homem viver sem a direção de Deus. Vamos no próximo. Aquele espaço lá é o que você já viveu até hoje, ou viveu antes de conhecer a Cristo, e que você chegou à conclusão que não foi legal. Não trouxe a você nenhuma recompensa, nenhuma realização e não alcançou o vazio que está dentro de você. Então, a questão é, você consegue lembrar-se que viver sem a direção de Deus todos esses anos já lhe custou alguma coisa? Se custou antes e você escolher esse caminho, vai continuar da mesma forma, e o caminho vai te levar para a morte. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim são caminhos de morte. Então, para você escolher Jesus, você tem que se arrepender de ter feito tantas coisas sem consultar a Deus, sem buscar a Deus. Vamos lá. Então, saiba, Deus ama você e lhe oferece uma nova oportunidade. Vamos lá.
oportunidade de fazer uma nova escolha. Vamos lá. Se você crê que Jesus é um caminho para Deus e para a vida eterna, então é o momento de você recebê-lo, crendo que Ele é esse caminho e confessando isso de maneira com a boca e com o coração. Vamos em frente. Bom, nós vamos parar aqui um pouquinho. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não fez essa decisão, mas se não fez, a Bíblia diz: se com a tua boca, se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então é necessário que você confesse. Você faz isso através da oração. Você pode fazer isso dizendo: Senhor, eu creio e eu quero que Cristo seja o meu Salvador. E eu recebo pela fé em meu coração. E eu oro fiado nele, em nome dele. Eu creio que dificilmente alguém faria uma decisão com base no que já ouviu aqui, simplesmente e de forma corrida. Mas o que eu quis com isso, vamos entender o pecado. Voltando lá, o próximo. Pecado é viver sem buscar a vontade de Deus. Vamos ao próximo. Pecado é escolher minha vida, escolher minha vontade no lugar da vontade de Deus. O próximo. Pecado é dizer: eu vou viver minha vida com as minhas próprias escolhas. O próximo. Acabou? Tá. Então vamos lá. Eu vou mudar aqui. Muito bem. Em João, capítulo 8, verso 28, Jesus está se dirigindo aos judeus. E os últimos versos do capítulo, aliás, os últimos versos não é bem, mas os versos que antecedem o verso 28, Jesus vinha falando sobre ele e sobre ele como enviado do Pai. No verso 28 ele diz assim: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O texto diz ainda, verso 30, quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Muitos creram nele. Eu queria chamar a atenção para o fato de que crer inicialmente não garante que você creu de fato. É possível crer inicialmente. Jesus contou uma parábola, a parábola do semeador, onde mostra que a semente caiu em 3 primeiros solos e as pessoas inicialmente receberam Cristo, mas elas não permaneceram. Só a última semente prosperou porque houve uma fé genuína que suportou as provações que vieram e que vêm sobre aquele que crê. Então, quando Jesus disse isso, muitos creram nele, verso 30. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Então veja, o que Jesus está colocando aqui: só é considerado por ele seu discípulo aquele que permanece na palavra.
Ou seja, eu não posso continuar vivendo como eu quero, como eu acho, como eu penso, mas é necessário que eu pense de acordo com o que ele diz, com o que ele quer. Jesus é o meio, é a ligação do ser humano com Deus. Isso é pela fé, quando eu creio nele. Mas quando eu creio nele, implica em um compromisso com ele e com a sua palavra. O homem perdeu a relação com Deus por causa do pecado. E quando Jesus vem para salvar o homem, é para restabelecer a obediência. Eu não sou salvo porque obedeço, mas devo obedecer porque sou salvo. Então, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. E ele diz mais: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Isso fala da necessidade que eu e você temos de nos atermos à palavra de Jesus, para que, através dessa comunhão com a sua palavra, a nossa vida seja transformada. É a verdade de Deus que vai destruir a mentira do diabo. A mentira do diabo é levar a mim e a você a fazer aquilo que contraria a palavra de Deus. E a menos que eu permaneça na palavra dele, eu não vou ter condição de fazer a vontade daquele que me salvou. Então, discípulo de Jesus é quem permanece na palavra. Eu não posso entender uma pessoa que creu em Jesus e que não lê a palavra de Deus. Não abre o livro da vida. E então, o livro da vida é o livro onde estão escritos os nomes dos salvos, mas a Bíblia é vida, é palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva e é eficaz. Então, Jesus coloca muito claro isso. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, de ater-se à Bíblia, tem alguma coisa errada. Como é que você vai viver a palavra e deixar que ela mude a sua vida se você não se expõe a essa palavra? Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, todo que comete pecado é escravo do pecado até que ele conheça a verdade e a verdade o liberte do pecado. Isso acontece quando nós lemos a palavra e ela vem com um entendimento que só o Espírito de Deus pode dar, mas é necessário que eu permaneça buscando essa palavra e procurando entender e viver essa palavra. Então não há discípulo sem palavra de Deus. Você pode ser frequentador de igreja, pode ser membro de igreja, mas se você não permanece na palavra, e não há como permanecer na palavra se você não tem contato com ela. Você ouve a palavra aqui no domingo, mas isso não é bastante. É necessário que você separe tempo diariamente para fazer isso. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Então ele diz: se pois o filho, uma referência a ele, os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então Jesus está dizendo: olha, se eu libertar vocês, vocês vão ser realmente livres. Como é que isso acontece?
quando nós conhecemos a palavra e deixamos não. Na realidade, o que eu tenho que pedir é que Deus traga o entendimento. Porque quando Ele traz o entendimento, acontece o que já falamos aqui muitas vezes, a renovação da mente. E quando a mente é renovada, você deixa de ser escravo naquela área. E é preciso não apenas que você leia e a ficha caiu, mas é preciso que você continue lendo, para que isso seja renovado todo dia na sua vida também. Agora, a liberdade prometida por Jesus é a libertação da escravidão do pecado que aprisiona você. Jesus respondeu, em verdade, digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. É aquilo que você faz e não consegue deixar de fazer. Você sabe que é errado, mas você continua fazendo. Você é um escravo. E você precisa de ser liberto. E você é liberto pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus. Então o pecado é o que você não consegue deixar de fazer. Isso que torna você um escravo. Jesus oferece libertação da condição de escravo para se tornar filho. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Então é uma nova oportunidade que todos têm de voltar à condição que foi perdida lá no Éden. Mas, para tanto, você tem que fazer uma escolha. Você precisa negar a si mesmo. O conhecimento da verdade implica em você entender que você tem que abrir mão de uma coisa que você gosta de fazer. E por isso você continua fazendo. Mas que Jesus, que a palavra de Deus diz que aquilo é errado. Diz que aquilo não é de Deus. Então cabe a você abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Então é uma entrega que você faz de si mesmo a Deus. Por isso que Jesus disse em Lucas 9:23, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Isso é uma escolha que eu e você temos que fazer todos os dias. Todos os dias eu e você somos confrontados com a possibilidade de pecar. Ou será que só o pastor é que tem essa possibilidade? Se depara com essa oportunidade? Olha, eu nunca imaginei que nessa idade, eu já falei isso aqui mais de uma vez, eu fosse tão incomodado pelo inimigo. Olha, vocês não têm ideia de pensamentos que vêm. Eu não estou pensando naquilo, de repente vem coisas, ideias. Eu fico, Deus! Mas o que Deus tem mostrado é o seguinte, isso vem, é tentação é prova. Agora você tem que fazer uma escolha. E a escolha é, você vai ceder, vai alimentar esses pensamentos que satisfazem tanto a carne, que agradam tanto a carne, ou você vai se posicionar diante dele. Você não pode fazer isso se você não tiver comunhão com Deus. Você não pode fazer isso se você não tiver vida de oração. Você não pode fazer isso se você não tiver comunhão com Deus na sua palavra. Gente, vida com Deus, vida de discípulo é vida com Deus. Não é você vem à igreja e eu cumpri minha obrigação. Isso não existe na Bíblia, não existe mesmo. Isso os judeus faziam todos os dias. E Jesus os chamou de sepulcros caiados.
que eram bonitos por fora, mas eram podres por dentro. Porque viviam uma coisa totalmente diferente daquilo que diz a palavra de Deus. E era uma religião de fachada. Então Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Implica em você perder a sua vida. O que é perder a sua vida é você escolher não fazer aquilo que a sua carne deseja. E a mente é povoada, eu creio que não sou só eu não, você também deve ser. É só o pastor que tem muitos pensamentos assim? Se você tem pensamentos terríveis, levanta a mão, eu quero ver. Alguns têm coragem de dizer. Eu fico abismado. Como é que isso pode acontecer? Deus, o que é isso? Não é possível. Mas é possível. Ele está aí fazendo o papel dele. E o papel dele é tentar você o tempo todo. De várias formas, de várias maneiras. E você é chamado a dizer não o tempo todo. Se você é um discípulo do Senhor. Então o convite de Jesus é para que nós percamos a nossa vida. Não é para você ir aonde você quer, quando quer, do jeito que você quer. É para você ouvir o que Deus tem a dizer para você na sua palavra e obedecer. A carne deseja muitas coisas aparentemente boas, mas que não consultam os interesses de Deus e os propósitos dele para mim, para você, que somos discípulos dele. Então, assim como Jesus abriu mão da sua vida por nós, nós devemos abrir a mão da nossa vida para ter a vida dele. E as duas coisas não podem acontecer ao mesmo tempo. Ou eu ou ele. Ou ele vive a vida dele em mim, ou eu vivo a minha vida em mim. Então, o convite de Jesus é para que nós percamos a nossa própria vida. Você vai dizer, eu não aproveito nada. Não. Você não tem que aproveitar. Você tem que crer que o que Jesus tem para você é melhor do que você gostaria de fazer. É gostoso. Olha, o pecado nunca foi algo desagradável, inicialmente. Inicialmente, porque depois ele mostra a cara dele. Mas inicialmente é gostoso, é delicioso, é prazeroso, é vantajoso, é fácil, é mole. É preciso deixar para trás a velha vida, os maus costumes, o vício e o pecado. A pornografia, a imoralidade, o adultério, a fornicação, o homossexualismo, o abuso sexual, o assédio, a vida dupla, a hipocrisia, a mentira, a falsidade, o engano, a desonestidade, o roubo. Você rouba não é quando tira uma quantia grande, você rouba quando você leva um clipe do seu trabalho para casa, que pertence ao seu patrão, que pertence à repartição pública, ou pertence qualquer coisa. Todo mundo pega, eu vou pegar o meu. Você não é todo mundo, você é discípulo de Jesus Cristo, é discípulo dele. E aí a gente pode incluir também o roubo nos dízimos. A palavra de Deus diz que é roubo.
De acordo com Malaquias, capítulo 3, o Senhor denuncia o pecado da nação toda, dizendo que todos eles estavam roubando ele. E eles perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E é preciso que nós abandonemos as ofertas do diabo. As facilidades que nos são oferecidas, as oportunidades que o mundo oferece para você viver a sua própria vida. Para ganhar é preciso perder. Perder para o Senhor. É algo que eu e você temos que fazer na certeza de que vai ser melhor. Jesus, quando foi à cruz, Hebreus capítulo 12, diz que pela alegria que ele estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, do que ele ia sofrer, do vilipêndio. Não estou querendo encontrar uma palavra mais fácil. Hein? A vergonha da cruz e a vergonha de ser humilhado e passar por tudo aquilo. Ele suportou, e eu e vocês somos chamados a suportar. Suportar as ofertas que o diabo faz. Para quê? Para ter algo melhor. Mas eu preciso crer que eu vou ter algo melhor. E eu só vou crer se eu estiver familiarizado com a palavra. E se eu entender que pela palavra eu vou ter o melhor e crer na palavra. Então é preciso que eu esteja sempre sendo alimentado pela palavra. E mantenha o meu espírito ligado ao de Deus através da oração, expressando minhas fraquezas, minhas limitações, meus medos, minha insegurança, minha fragilidade, a minha capacidade de pecar consciente e pedindo a Deus que não me deixes cair em tentação. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Se você escolher viver a própria vida, você terá a sua vida, sim, preservada. Mas perderá a que Deus lhe oferece, aqui e na eternidade. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se? Ou causar dano a si? Lucas 9, 25. Você pode ganhar tudo, mas o seu destino é a separação eterna de Deus. Para que a sua vida seja útil e cumpra o propósito de Deus para você, você precisa odiar a própria vida para servir o Senhor onde Ele o chamar. Então vamos ver um texto que está em João 12, 24 a 26. Em verdade, lhes digo, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Se alguém me serve, siga-me. Antes de chegar a isso, o verso 24 diz, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Jesus está falando dele mesmo, da necessidade que ele tinha de morrer. Morrer vergonhosamente. Indo à cruz, suportando toda a zombaria, toda a ridicularização que ele sofreria, todo o vilipêndio. E
ele tinha que morrer, ele tinha que ir à cruz, ele tinha que perder a vida. Porque era a única maneira dessa vida chegar a nós. E para isso ele foi à cruz. E ele comparou isso a um grão de trigo. O grão de trigo, se ele não for julgado na terra, e se a terra, ele não for colocado no meio da terra, e com o calor da terra, com a umidade da terra, ele não morrer, fica ele só. Mas se o grão cai na terra, a terra vai fazer o papel dela, vai matar a casca do trigo, ele não vai estar mais inteiro, ele vai se decompor, e a vida que está dentro do grão vai germinar. Só que era um grão só, e depois que germina são muitos grãos, porque é uma espiga, e uma espiga tem muitos grãos. Então, um grão gera muitos grãos. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se eu der a minha vida, o Espírito de Deus que está em mim vai estar em vocês. Eu vou fazer vocês nascerem de novo. Eu vou colocar em vocês o meu Espírito. E assim a minha vida vai se multiplicar em vocês. Mas é preciso que eu seja a justiça de Deus, para que vocês possam então receber o Espírito. E o que nós vimos hoje aqui na escola bíblica, o batismo no Espírito, para que você possa dar muito fruto. Em verdade, lhes digo que se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Ele falou isso com relação a ele, mas isso vale também para nós. Porque no verso seguinte ele diz: quem ama a sua vida, perde-a. Se você quiser preservar a sua vida, fazer o que você quer, do jeito que você quer, como quer, você está perdendo a vida que Deus tem para você. Mas aquele que odeia a sua vida, o odiar aqui não é que você não possa amar-se a si mesmo, mas você deve odiar a sua natureza, a natureza humana caída, perversa, má. Eu creio que você já teve a oportunidade de analisar e ver quão mal eu e você somos. A natureza humana é má. Eu não estou querendo lançar pessimismo, mas falar de uma realidade. Então é preciso que eu declare morte a essa natureza humana. É preciso que eu renuncie a essa natureza, que teima em ressurgir, em manifestar-se, em prevalecer. E é necessário que ela morra. E essa morte eu tenho que escolher, eu quero morrer para mim. E se nós nos entregarmos para a morte, o Senhor vai matar essa natureza nossa. É dia a dia. Agora você tem que se entregar dia a dia. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia. Tome a sua cruz, morra dia a dia e siga-me. É um morrer diário. Todos os dias você é confrontado com a possibilidade de fazer a vontade da carne, a vontade da sua natureza humana, perversa e má. Todo dia. Não tem um dia que isso não aconteça comigo. E eu creio que não tem um dia que isso não aconteça com você. Quem ama a sua vida perde, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Então, é uma questão de crer que há algo além dessa vida.
e que vale a pena morrer agora pelo que Deus tem preparado depois. Você não é salvo porque você faz isso, você é salvo porque crê que isso é verdade, porque você crê em Jesus. Mas Jesus disse mais: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará o meu servo. Nós temos aqui uma promessa. Onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me serve, siga-me. Para que eu e você possamos servir ao Senhor, é necessário que eu siga o Senhor. O que é que significa seguir o Senhor? Tomar a cruz. Se alguém quer vir após mim, isso significa seguir a Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso que ele está dizendo aqui. Se alguém me serve, siga-me. Ele é um modelo, ele é um padrão a ser seguido. Não significa que eu vou ser como Jesus, mas ele é o alvo que eu devo perseguir. Não significa que eu alcancei. O apóstolo Paulo diz que ele buscava essa perfeição que ele sabia não tinha alcançado. Isso está em Filipenses capítulo 3. Mas ele prosseguia para o alvo. É um alvo que eu sei aqui não vou alcançar, mas é o alvo a ser perseguido, na dependência dele, na graça dele. E onde estou, estará também o meu servo. Isso tem a ver com o futuro. E ele já está falando da vida dele no contexto do Pai. E é uma promessa de vida eterna. E também ele promete estar conosco, como fez e está registrado em Mateus capítulo 28, verso 20. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mas ele disse: se alguém me serve, meu Pai o honrará. Se nós nos dispusermos a servir o Senhor, nós vamos ser honrados pelo Pai. Mas você não pode servir a dois senhores. Se você quiser fazer a sua vontade, você não vai poder servir a Deus. Para servir a Deus, você precisa morrer para a sua própria vida. Eu sei que muitos se dão para servir a Deus. E eu conheço aqui mesmo alguns que já se deram e se dão diariamente para fazer a vontade de Deus. Mas há alguns que ficam guardando a sua vida e não querem abrir mão de coisas que gostam de fazer. Eu não tenho tempo. Eu não posso. Não pode por quê? Porque eu tenho outras prioridades. Mas o Senhor disse: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Servir a Deus implica em uma dependência contínua dele. Eu não nego isso. Não adianta você servir a Deus na sua força. Você vai se dar mal. Não tente fazer a obra de Deus na sua carne, porque não vai dar certo. Você precisa dele. Isso requer oração, isso requer tempo com ele, requer dependência dele. Você está perdendo tempo. E tempo é vida. Você perde a sua vida com ele, para você
você ganhar o que Ele tem reservado para mim e para você. Não que eu faça isso com o intuito de ganhar, mas Ele promete que vai dar. Eu creio que nenhum de nós deve fazer a obra de Deus pensando em recompensa, a não ser a eterna. E essa certeza da vida eterna é que nos leva a viver aqui de forma adequada. Lá na primeira epístola de João, deixa eu me lembrar aqui, porque me fugiu aqui totalmente o texto. Que coisa. Primeira de João. Eu preciso lembrar o que eu estava falando aqui. Bom, perder a vida. Lembrei. 1 João capítulo 3. Capítulo 1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de ver como Ele é. Agora veja o que diz o restante. É o versículo 3. E todo aquele que tem esta esperança nele, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Porque eu vou buscar uma vida de pureza, de santificação, porque eu tenho a certeza de que quando Ele vier, isso vai acontecer. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é, e todo que tem essa esperança nele purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Eu digo isso com muito temor. Eu não digo isso como eu aprendi e aprendo muito com Pedro. Eu não tiro nada de letra. Não dá para tirar de letra. É algo que requer dependência todos os dias diante de Deus, para que você possa realmente purificar-se a si mesmo. O que é purificar-se a si mesmo? É abrir mão da sua vida, da imoralidade, abrir mão das coisas que o mundo oferece. 1000 coisas que são oferecidas diariamente. Guardando-se puro, porque você espera o retorno de Jesus Cristo. Muitos querem servir do seu próprio jeito, como foi com Saul, como foi com Caim, que ofereceu a sua oferta do seu jeito. Mas a oferta que agradou a Deus foi a que Abel fez em obediência. Saul quis agradar a Deus, mas do seu modo, e Deus rejeitou totalmente. Não é do seu modo, é do meu modo, o modo de Deus. Por isso Jesus enfatizou a necessidade da permanência na sua palavra. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade os libertará. E é por isso que Jesus enfatizou também a necessidade da permanência dele, para que ele permaneça em nós. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele,
esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Esse texto é meu, se posso assim dizer, porque eu me vejo aqui totalmente. Sem mim vocês não podem fazer nada. Eu continuo sem entender até hoje como é que Deus chama pessoas como eu. Falhas, limitadas, inseguras, medroso. É isso que eu sou. E muito mais que vocês não sabem. Quem não permanecer nele será como um ramo que seca e é lançado no fogo. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Ou seja, alguém que não serve para nada. Um ramo seco. Porque vida só encontramos em Jesus e na comunhão com Ele, na relação com Ele. Não tem vida fora dele, não há como ter vida. Quando João escreve no capítulo 1, versículo 4, e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. É uma referência a Jesus. A vida estava nele. Ele não tem vida, ele é a vida. Nós temos a vida dele à nossa disposição, mas a vida é ele. É ele que gera a vida, é ele o causador da vida, a origem da vida. Por isso, se permanecermos em Jesus e as suas palavras permanecerem em nós, nossas orações não ficarão sem resposta. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. É claro que eu não posso querer o que eu quero e Deus vai fazer. Não, Ele vai fazer o que Ele já colocou no meu coração, o que Ele quer fazer. A minha relação com Ele vai me levar a uma comunhão tal que o que eu vou pedir é o que Ele quer. Não a minha vontade, mas a dele. Por isso Jesus nos encorajou a fazer as contas. E com isso eu termino, espero que tenha tempo, para ver se é isso mesmo que queremos, quando afirmamos querer seguir. Lucas 14, 25 a 33. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, ele não disse que você tem que amar o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele não diz que eu não tenho que amar essas pessoas, ele não diz que eu tenho que cuidar dessas pessoas quando eu tenho a oportunidade de fazer. Mas elas não podem ter o amor maior. Meu maior amor é o do Senhor. Tem que ser, deve ser. Eu tenho que amar mais o Senhor do que tudo, até a minha própria vida. Eu não escolhi ser pastor. E se eu fosse escolher, eu rejeitaria a mim mesmo há muito tempo. Eu não sei por que ele escolheu, digo isso de coração. Mas eu sei que ele me escolheu. E isso foi muito claro para mim, numa experiência com ele. E eu sei que sou chamado para ser o que eu nunca pensei em ser, nunca quis, nunca busquei ser. Muito pelo contrário, jamais ia escolher isso.
Não por outra razão, mas talvez por medo, por insegurança, por me sentir incapaz. E continuo me sentindo assim. Mas eu sei que o chamado é verdadeiro. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Vocês observem como é que é estreito. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? É algo que eu e você temos que avaliar. Estamos prontos? Eu falo pronto, não é... Eu nunca me achei pronto para nada. Mas... É uma escolha. Você faz a escolha. Tremendo, medroso, mas você escolhe seguir a Jesus como discípulo, como servo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces, não poder terminar a construção, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. E qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Tudo que tem. Não pode ser meu discípulo. Então, temos que fazer as contas. Eu quero ser um discípulo de Jesus. Nós temos visto aí um evangelho muito frouxo, muito fácil, onde só promete bênção. Não é que Deus não queira nos dar as bênçãos. A bênção é Ele mesmo. É Ele mesmo em nós. É privar da sua comunhão, do seu relacionamento. E com Ele vem todas as coisas que Ele sabe, eu e você precisamos. Mas nós precisamos ver se realmente é isso que queremos. Essa é uma avaliação que todos devemos fazer. Qual é o preço de servir a Jesus como discípulo? Servi-lo de verdade? Eu estou pronto? Eu tenho que dizer que o preço Jesus já pagou na cruz. Agora eu faço a escolha. É uma escolha. O poder é dele, a graça dele. Tudo depende dele. Agora, eu tenho que permanecer na palavra, eu tenho que buscar comunhão com ele, porque essas coisas não são compradas no mercado. Elas vêm de um relacionamento com ele. Eu estou disposto a renunciar à minha vida, à minha vontade para fazer a dele. Eu quero a vontade dele no lugar da minha. Jesus falou sobre duas portas. A larga e a porta estreita. Ele falou também que há dois caminhos, o caminho espaçoso e o caminho apertado.
A porta larga e o caminho espaçoso levam você para a perdição. A porta estreita e o caminho apertado conduzem você à vida. Entrem pela porta estreita, Mateus 7, 13, 14. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Então, o caminho fácil não é uma opção boa. O Senhor nunca disse que ia ser fácil. Implica em abrir mão da própria vida para ter a dele. Cabe a você, cabe a mim, escolher o que queremos. Que resposta você dará? Primeiro a si mesmo e depois a Deus.